dos oficiais militares da Associação dos Oficiais da Brigada Militar do Movimento. A palavra está com vocês. Muito obrigado, senhor deputado proponente dessa audiência pública e desse ato e neste momento representando aí o presidente da Comissão de Finanças, o senhor secretário de Estado da Fazenda, os senhores componentes da mesa, deputados eleitos, deputados atuais. Eu gostaria de alguma forma dizer aos senhores que nós da Associação de Oficiais nos sentimos bastante à vontade. A Assembleia Legislativa, que é a casa de Júlio de Castilhos, de Borges de Medeiros, de Raul Pila, de Alberto Pasqualini, enfim, de personalidades desse estado do Rio Grande do Sul, de Leonel Brizola e de outros tantos, e que encontra aqui deputados com este perfil continuado que fazem com que nós não tenhamos aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos não nessa casa representada, uma oposição irresponsável. A oposição aquela que, por não ter escolhido, se assemelha àquela que, por não ter escolhido o piloto, sentado dentro do avião, faz votos de que o avião caia. Isso não existe aqui no Rio Grande do Sul, não existe aqui nessa casa de maneira histórica. Então, esse conforto também vai no sentido de que a Associação de Oficiais, desde que nós assumimos a gestão em 2014 e no início deste governo Sartori, em 2015, nós passamos a reunir as demais entidades de classe, auditores fiscais, promotores, procuradores, defensores, auditores de contas, auditores fiscais do Estado, e passamos aí num périplo pelo Poder Executivo, aqui no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público. Enfim, a nossa primeira discussão era apontar, a partir até do Sindifisco, com as 5 receitas lá, eu vejo aqui o companheiro Celso Manieri, presidente do sindicato, apontar caminhos, contribuir com o Estado do Rio Grande do Sul para que nós saíssemos da crise. Nós fizemos este caminho a partir do parcelamento, do atraso, parcelamento do 13º e dos vencimentos, mas fizemos também depois em relação, por exemplo, ao refinanciamento fiscal da dívida. Nós podíamos dizer aqui que este é o Estado, e os senhores não esqueçam disso, este é o Estado que durante este governo decretou estado de calamidade pública em face das finanças. Estado de calamidade pública em face das finanças. E nós estamos aqui verificando, ou pelo menos ouvindo, algumas entidades dizer que faltou a este governo trabalhar no gasto. Eu quero dizer a todos os senhores e senhoras, com muita tranquilidade, se tem uma coisa que nós podemos alcançar como reconhecimento ao governo que encerra dia 31 de dezembro, é o trabalho no gasto. É a redução, a retração do gasto. Em cima, inclusive, do funcionário público do Poder Executivo, esquecendo em muitos momentos o pacto republicano em que, se o Estado está em crise, estão em crise todos os poderes e todos os órgãos, mesmo aqueles com autonomia administrativa, porque quando o cidadão vai lá fazer a sua contribuição, quando compra qualquer coisa e paga ali o ICMS, ou quando tem atendimento de um serviço e paga o ICMS, ele está contribuindo para o cofre público e não para o cofre individual do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e por aí vai. Este Estado decretou estado de calamidade pública em suas finanças. E se eu, presidente da Associação de Oficiais, eu vejo o delegado Miller aqui, se os nossos delegados de polícia, a nossa segurança pública pode falar alguma coisa em relação a aquilo que foi feito, porque o Estado nada dá sem antes ter arrecadado. O Estado nada alcança ao cidadão sem antes ter feito agora o recolhimento do tributo. Agora eu quero dizer aos senhores o seguinte: segurança pública não se faz sem orçamento. Não é possível abrir mão de 3 bilhões aqui no primeiro e no segundo ano. Aliás, esse é o compromisso do governo eleito. Não é manter essa alíquota pelos 4 anos de governo, mas nos primeiros 2, nos disse, não só às entidades, mas disse ao povo do Rio Grande, o doutor Eduardo Leite e o doutor Ranolfo. Portanto, nós não podemos prescindir destes 3 bilhões de reais, agora neste primeiro ano de 2019, em face do interesse público, porque, vejam os senhores,
eu disse que se nós podíamos reconhecer o governo no controle de gastos, nós ficamos muito preocupados com relação à questão da habilidade no que diz respeito com as receitas. Olha que no que diz respeito com receitas, poderia ter sido criada uma secretaria da Receita Pública, uma secretaria encarregada de verificar a melhor arrecadação, de verificar as isenções fiscais, de verificar os devedores da dívida ativa. Isto faltou neste governo. E nós temos a expectativa de que o próximo possa recuperar toda esta situação. Por quê? Porque segurança pública, eu repito, não se faz sem orçamento, não se faz com a retração dos efetivos, não se faz com 60% menos pessoas. E eu vou concluir para dizer a todos os senhores que nós, neste diálogo com as demais entidades, já procuramos o governo que vai se instalar, já temos um documento a ser assinado pela Júris, pela Associação do Ministério Público, pela Associação dos Procuradores, dos Defensores, do Sidfisco, da FISVEC, da ASDEP, dos auditores de contas e, lá pelas tantas, pela própria União Gaúcha, que também está fazendo um documento semelhante. Senhor presidente, as entidades estão confiantes de que a situação e a oposição nesta casa farão este movimento em prol da manutenção, em prol da aprovação do PL 190, olhando a questão do interesse público. Sem isso, o colapso dos serviços essenciais que são prestados ao povo do Rio Grande não terá precedentes. Muito obrigado.